Um abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus. Hoje eu quero compartilhar com as senhoras e os senhores porque o livro de Apocalipse, né, se trata das profecias de João para a sua época, para o seu momento, né, e não para os dias atuais, e não para o futuro, não para os dias de hoje, um milênio depois, como as pessoas pensam, certo? Então vamos ler os textos para vocês entenderem como eu cheguei a essa conclusão. Capítulo 20 de Apocalipse, a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição, começa dizendo assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não enganasse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Então, quem que é esse anjo aqui, né, senhoras e senhores? Aqui? Esse anjo aqui é um guerrilheiro de Jesus, né? Como Jesus dizia que no dia da vinda do Filho do Homem, né, dois estariam numa casa e um ficaria e outro seria levado ao cativeiro, é nada mais, nada menos do que isso que o anjo está fazendo aqui. Por quê? Porque ele está falando aqui da tomada de Jesus no templo de Jerusalém, quando ele vai estabelecer o trono dele, o reinado dele, o famoso reino dos céus. Então ele vai dizer que esse anjo, ele tinha na mão, esse servo de Jesus tinha na mão, por isso que Jesus diz, né, se vocês, quando ele está sendo preso, né, vocês acham que se eu não quisesse, não mandava um exército de anjos aqui para combater vocês? Ou seja, ele tinha alguns soldados, né? Então, um desses soldados aqui tinha na mão dele uma corrente, né, e tinha na mão dele também uma grande chave para que era a chave do abismo. A chave do abismo aqui é o que? É a chave do cativeiro, porque abismo aqui é um cativeiro, né, um lugar escuro, onde a pessoa fica trancada, né? E essa pessoa que estaria trancada aqui seria o diabo, seria o dragão, a Satanás, a grande serpente, que nada mais é do que os judeus, porque Jesus, quando estava perto dos judeus, ele chamava os judeus de raça de víboras, né? Dizia que ia vir se vingar dos judeus, né? Dizia que os judeus, por serem filho de Abraão, eles eram filhos do diabo, filho do pai da mentira. Então, Jesus tratava eles como diabos, tratava os sacerdotes, as autoridades de Jerusalém como diabo. Então, o plano dele era prender essas autoridades dentro do cativeiro. E esse anjo aqui iria fazer essa vontade de Jesus, né? Prender eles por 1000 anos. Lembrando aqui que, como o texto vai dizer, né, de 2 Pedro, né, 1000 anos para Jesus é um ano e um ano para Jesus é 1000 dias, né? Ou seja, 1000 dias para Jesus é um ano e 1000 anos para Jesus é um dia. Então, no cálculo de João aqui, de Pedro aqui, segundo Pedro aqui, né, Jesus, ele vive, né, para ele, ele vive uma ansiedade tão grande que para ele 1000 anos é um dia. Então, ou seja, o diabo ficou preso aqui, segundo as ordens de Jesus, por um dia, né? As autoridades de Jerusalém, né? Então o texto vai dizer que que esse anjo pega, lança essa autoridade aqui, né, judaica, dentro do abismo, no cativeiro, coloca sobre ela um selo e ela fica presa lá por 1000 anos, que eu já falei aqui que é um dia, né? E depois ele seria solto, né? Aí o texto vai dizer que ele viu também tronos, e nesses tronos assentaram os quais foi dada a autoridade de julgar, e então no caso aqui seria os 12 tronos que Jesus prometeu aos discípulos dele para julgarem junto com ele a tribo de Israel, quando ele entrasse no templo de Jerusalém, porque dizia que ia para a casa do pai dele preparar lugar para os discípulos, e a casa do pai dele aqui é os céus aqui é o templo de Jerusalém. Então, quando ele toma o templo de Jerusalém com o jumento lá, estabelecendo o reino dele lá, expulsando todos os campistas lá, ele coloca 12 tronos para ele, os discípulos dele, poderem julgar as tribos de Israel, né? Então João vai dizer que vê esses tronos. Aí ele vai dizer assim: vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que ele vai dizer? Né? Ele vai dizer que viu a alma dos decapitados, isso que deve ser sobre o altar, sobre o céu, sobre o templo de Jerusalém, enquanto Jesus está governando ali, depois que expulsa todos os campistas de lá e tenta exercer a autoridade de lá. Então ele vai dizer que viu a alma, né? A alma é o que? A lembrança, né, de todos os decapitados que morreram porque defenderam Jesus e a autoridade de Jesus e tudo que se referia a Jesus. Viu a alma desses decapitados e viu também a alma daqueles que sofreram por causa da palavra de Deus, e tanto aqueles que aceitaram a marca da besta e não aceitaram, né? O texto vai dizer, senhoras e senhores, que tampouco até os que não receberam a marca da besta, né? Até aqueles que não receberam a marca da besta, eles foram decapitados, né?
Por quê? Porque reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, enquanto Cristo governou o templo de Jerusalém, que foi no máximo um dia, porque depois que ele tenta crescer as asinhas para o lado de Roma, Roma derruba ele, né? Ele morre, né? Porque ele tenta ser rei, né? Ele vai dizer: os restantes dos mortos não sobreviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, e bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, né? E reinarão com ele 1000 anos. Então, ele vai dizer, senhoras e senhores, que bem-aventurado, né, vai ser esses que reviveram, ou seja, esses que ressuscitaram, que aceitaram a doutrina de Cristo, né, e no momento que Cristo invadiu o templo de Jerusalém para governar ali, aceitaram ele como rei, né, bem-aventurados são eles, por quê? Porque eles reviveram e sobre eles não vai vir a segunda morte, a segunda morte que vai vir sobre as outras pessoas que não aceitaram a doutrina de Jesus ali, como que ele está dominando o templo de Jerusalém, seria jogar essas pessoas no fogo, né. Aí ele vai dizer, né, então, ele vai dizer, né? Então, quando Cristo entra no templo de Jerusalém, expulsa todas as pessoas para não comprar e vender lá e passa a estabelecer o seu reino lá, né? Então, a partir desse momento ali, aqueles que reviveram, que são tratados como ressuscitados, que aceitaram a doutrina de Cristo, estão vivendo no templo de Jerusalém ali, que é o céu, é o trono onde Jesus está montando o seu trono, estão sendo ali sacerdotes de Jesus ali e de Deus, né? Durante 1000 anos, ou seja, também durante um dia, né? Porque Jesus conseguiu governar só durante um dia, né? Então o texto vai dizer que depois que se completam 1000 anos, Satanás vai ser solto da prisão, ou seja, depois que se completam um dia, né? As autoridades de Jerusalém vão sair da prisão lá, né? Do abismo lá, né? E eles vão seduzir a nação Gog e Magog para juntar um povo, para dominar, né, esse povo de Jesus aqui, que eles se chamam de santos, né? Só que quando eles vão fazer isso, né, desce fogo sobre eles, né? Sobre os judeus que querem ir contra Jesus, né? Aí o texto vai dizer que o diabo sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo. Então, ou seja, as autoridades de Jerusalém, nesse um milênio, que quer dizer um dia do governado de Jesus, do governo de Jesus, foi lançado no fogo, no lago de fogo. Tanto eles como a besta e o falso profeta, né? A primeira besta a gente sabe que é Cristo, a segunda besta que a gente sabe que é Tiago, queria forçar todo mundo a fazer a marca de Jesus lá e fazer uma imagem para Jesus lá, e o falso profeta, que é João. Então, ou seja, eles também foram lançados no lago de fogo, né? Tanto as autoridades judaicas como João e Pedro, né? Por isso que Jesus dizia para eles, né? No dia que eu for reinar, muitos de vocês vão dizer Senhor, Senhor, Senhor. Eu vou dizer, essa afasta de mim porque eu não te conheço, vai para o fogo do inferno, né? Então, o texto vai dizer que o juízo de Deus, né? Aí vinha um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, ou seja, as autoridades de Jerusalém correram do movimento de Jesus, né? As autoridades de Jerusalém, e não se achou lugar para eles, né? E vi também os mortos, grandes, pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram um livro e ainda outro livro, e foi aberto outro livro, e ali tinha o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro, né? Então, ou seja, esse grande trono que foi aberto aqui, né, dentro do céu, que aqui é o templo de Jerusalém, quando Jesus está governando lá, né? Jesus pega, abre um livro lá e vai julgar segundo o que está no livro lá, vai julgar a obra de cada um segundo o que está no livro lá, né? Dele, nesse governo de um milênio que é de um dia, né? Ele vai dizer que a morte e o inferno são lançados para o lago de fogo, e essa é a segunda morte, né? Por quê? Porque essas pessoas que não aceitaram o governo de Jesus, então elas não são ressuscitadas, são consideradas como mortos. Então esses mortos aqui são escritos no livro da vida como mortos, ou seja, não aceitaram a ressurreição, o governo de Jesus, então vão ser lançados no lago de fogo, né? E se alguém também não for achado escrito no livro da vida, isso também vai ser lançado no lago de fogo, certo? Aí o texto vai dizer, o novo céu e a nova terra. O novo céu aqui é o novo templo de Jerusalém, porque Jesus está habitando lá, e a nova terra aqui é a nova Jerusalém, que Jesus vem trazer, porque é o novo governo que ele vai trazer, certo? Aí ele vai dizer assim, viu, o novo céu e a nova terra, o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe, ou seja, então essa Jerusalém aqui, ela não é Jerusalém do início, que veio da água, é a Jerusalém que vem do céu, porque lembra que Jesus dizia, ele dizia que era o pão do céu. Então, como ele vem trazer a nova Jerusalém, essa Jerusalém só pode vir do céu, do templo de Jerusalém, certo? Que Jesus vai governar, né?
Aí ele vai dizer que viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ativado como noiva adornada para o seu esposo, né? E ouvi com grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão povo de Deus e ele mesmo estará com eles. Então, como Jesus vinha trazer, cumprir a nova profecia de Jeremias, né? Que dizia que ia trazer a nova aliança, imprimir a lei, né? Da antiga aliança na mente das pessoas, né? E Deus estaria com elas e elas estariam com Deus. É Jesus aqui no templo de Jerusalém se achando Deus, né? Por isso que os judeus prendem ele, porque ele se acha Deus, né? Então ele está cumprindo a profecia de Jeremias aqui como se ele fosse Deus ali no templo de Jerusalém, no meio das pessoas ali, certo? Então ele ali está habitando com as pessoas, né? Aí o texto vai dizer que agora ele vai enxugar a lágrima de todas as pessoas, a morte não existirá, já não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram, ou seja, então toda aquela batalha que ele teve, aquela matança que ele teve, que ele exerceu para tomar o templo de Jerusalém, essa matança ela já não existe mais, porque ele dá como vencedor, né? Vai governar sobre durante um dia só, que ele vai chamar de um milênio, mas para ele é vencedor, então essas coisas não vão existir mais. Né? Aí ele vai dizer: o que está sentado no trono disse. Quem que estava sentado no trono? Jesus, né? Dentro do templo de Jerusalém, que era onde ele estabeleceu os 12 tronos dele para julgar a tribo de Israel junto com os discípulos dele, né? Então ele que estava sentado nesse trono disse: eis que faço todas as novas as coisas, ou seja, ia mudar toda a forma como o povo vivia lá, né? E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito, porque eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei graça e fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus e ele me será filho. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Que o vencedor, ou seja, quem vencer aquela batalha, quem não sair dali decapitado, né? Enquanto Jesus está tomando o templo de Jerusalém, invadindo o templo de Jerusalém junto com aquela multidão que seguia ele, junto com aquele jumentinho lá, né? Esse que vencer essa batalha vai herdar esse reino com Jesus aqui, onde não haverá mais choro, onde ele vai governar e ele vai ser como Deus para aquelas pessoas, no meio daquelas pessoas, etc. E tal. Então, por isso que os judeus vão prender ele, né? Justamente porque dizem para ele assim: você não é Deus e se faz como se fosse o próprio Deus, né? Só que ele vai dizer: quanto porém aos covardes, ou seja, aqueles que negaram lutar contra ele e na matança que ele estava promovendo contra o povo de Jerusalém para dominar lá, esses não iriam fazer parte do reino dele, né? Os incrédulos, aqueles que não acreditavam nele, principalmente os discípulos, não deveriam ir porque não acreditavam na ressurreição dele, né? E outras coisas que ele falava, né? Então os abomináveis, que eram abomináveis para ele, por exemplo, os que eram adúlteros, também não entrariam no reino dele, né? Por isso que os judeus entram com uma mulher adúltera dentro do templo para tentar ele. Porque como ele se acha o Deus dentro do templo lá, e que os incrédulos, nem os abomináveis para ele vão participar lá, então levar uma mulher adúltera lá dentro lá é tentar ele, né? Só que aí ele fala: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra, justamente por quê? Porque aquelas pessoas que aceitaram ele como governante, como rei, essas pessoas não têm mais pecado, porque elas não têm mais transgressão à lei. Por quê? Porque elas renasceram de novo, elas ressuscitaram, né? Elas são parte da primeira ressurreição. Então elas poderiam matar aquela mulher apedrejada. Só que ninguém levava a autoridade de Jesus a sério, então por isso ninguém apedrejou aquela mulher, né? Então ele vai dizer que os assassinos também não poderiam entrar no reino dele, o que é foda, né? Porque, assim, a tropa dele poderia cometer assassinato para trazer o reino dele, mas outras pessoas não, né? Os impuros, feiticeiros, idólatras, ou seja, as pessoas não poderiam idolatrar outros deuses, mas tinham que idolatrar ele, né? Hipocrisia total, né? E a todos os mentirosos, a parte que lhe será é do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Então, ou seja, esse Apocalipse, ele já aconteceu, era no tempo de João, é quando Jesus estava governando o templo de Jerusalém, que o governo que demorou um milênio só, que é um dia só, porque para ele um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Queria estabelecer esse governo de lá, só que não deu certo. Ele foi morto, porque assim que ele tentou crescer as asinhas, Roma chegou e matou ele. Então acabou tudo ali, certo? Então Roma precisou destruir o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, justamente por causa disso, porque vinham alguns profetas, alguns judeus nesse sentido, e queriam governar da forma como Jesus estava fazendo ali, se opor a toda a autoridade que tinha ali, se colocando como Deus, etc e tal. Então acaba com o tempo, acaba com a raiz do problema, que é o maldito Messias, né? Então, ou seja, esse novo céu e essa nova terra aqui é a invasão dele no templo de Jerusalém. Entende, senhoras e senhores? Não tem absolutamente nada a ver com profecias para o futuro, certo? Ela já aconteceu e ela acabou. Durou no máximo um dia. O governo dele foi o governo mais falido do mundo. Durou um dia só, que ele vai chamar de um milênio. Porque assim que ele tentou crescer a asinha para Roma, para o lado de Roma, Roma acabou com ele e destruiu ele. Então a profecia era para o tempo de João, não para os tempos atuais.